na gestão ou até mesmo ali no ramo empresarial, microempreendedor também, a gente tem muito uma dificuldade de entender e encontrar em que momentos o que a gente está propondo, não só para os nossos clientes, como para os nossos funcionários, está funcionando ou não. E uma maneira rápida, prática e funcional de resolver isso é utilizando de indicadores de resultado. A gente conhece eles como KPI, é um termo não muito comum no dia a dia de microempreendedores ou até mesmo o famoso MEI ali. Só que quando a gente consegue aplicar eles e utilizar eles de maneira assertiva no nosso negócio, no nosso projeto, a gente consegue mapear muito bem o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas o que é esse KPI, o que é esse indicador de resultado, como que a gente consegue criar eles? Ele basicamente é um formato onde você vai conseguir enxergar o que está acontecendo naquele momento e enxergar se ele está de acordo com o que tu previu, se ele está de acordo com os teus planos. A gente consegue indicar os resultados quando o ponto A chegou no ponto B. Se chegou, a gente tem um resultado positivo e entende o porquê chegou e porquê deu certo. E se não chegou, a gente também tem um indicador de resultado, dessa vez negativo. Então, a importância de utilizar isso e de aplicar é justamente conseguir enxergar de maneira muito mais visual e funcional se as coisas estão ou não funcionando. E como é que a gente consegue criar isso? Como é que a gente consegue fazer isso funcionar no nosso dia a dia? Mesmo a gente sendo pequeno ou até mesmo muito grande. Enxergando todo momento de transição de alguma tarefa. Se a gente tem uma empresa pequena de gestão de negócios, ou se a gente tem uma empresa pequena de edição de vídeo, a gente entende que o primeiro momento é a chegada do cliente e o último momento é a entrega do resultado final. Desde esse ponto A até o final, a gente tem várias transições, tem vários momentos de passagem de informação, tanto de o copy teve que criar alguma coisa, esse copy teve que ter uma aprovação do texto dele, essa aprovação depois passou para o editor teve que fazer o trabalho dele, voltou para o copy aprovar, aí então vai para o cliente final. Ainda vai ter uma aprovação do cliente final. Pronto, a gente já entende o básico, entende o porquê de utilizar e quais são as vantagens, certo? Então vamos fazer uma mapeação rápida aqui de como seria nessa mesma estrutura que eu falei. Se tivesse um copyright, um editor e um cliente para aprovar no final. Quais seriam os primeiros indicadores de resultado do copy para edição de vídeo? Primeiro, o tempo que o copy demorou para fazer. Então, se a gente consegue mapear o tempo e entende que um copy demora 2 horas para fazer uma copy para um vídeo e ele começou a demorar 4, a gente já tem um indicador de que aquilo ali não está funcionando. Então, cabe a avaliação e análise de por que está demorando. Uma avaliação do editor de vídeo é o tempo de demora para fazer a edição. Se a edição média é 24 horas corridas, o material chegou para o editor e ele demorou um dia para entregar e ele está demorando mais, a gente tem um indicador de que tem algo errado, certo? A gente tem um indicador para o cliente que é quantas vezes o cliente mandou para a correção, quantas vezes voltou para alguma alteração ou algum erro do editor ou do copy. São 3 métricas simples que a gente já avalia numa produção, mas que já tem essa efetividade de você entender onde que está o gargalo na tua entrega, onde que está atrasando e por que está atrasando e também qual o custo disso, não só em tempo quanto financeiro. Porque se a gente tem uma entrega que ela está demorando 2 dias para ser resolvida e era para demorar 1 dia, a gente tem um trabalho ao menos sendo feito. A gente está fazendo com que alguém está perdendo mais tempo aí, ou está trabalhando a mais, está tendo uma demora na entrega, e por conta disso a gente está pegando menos trabalho para fazer. Então, no final das contas, o indicador de resultado nada mais é do que como a gente entender onde está indo o nosso dinheiro. Onde a gente está ganhando dinheiro, onde a gente pode estar perdendo dinheiro. E com isso a gente consegue validar se vale a pena talvez treinar a melhor equipe, se vale a pena ter uma pessoa a mais ou até mesmo retirar uma pessoa da equipe por conta dessas entregas. Quando a gente enxerga, quando a gente pontua, quando a gente metrifica o que está sendo feito, é muito mais fácil de saber onde está o erro. A questão-chave é como a gente consegue utilizar a IA, que tanto é falada hoje, justamente para levantar esses indicadores de resultado. Cada empresa é de um jeito, certo? Só que muitos serviços, muitas tarefas e muitos gargalos se repetem. Então hoje é muito simples tu pegar toda a estrutura da tua empresa, fazer um mapeamento manual mesmo do copy vai para o editor, do editor volta para o copy, do copy vai para a revisão, da revisão volta para o cliente final e a entrega. Pronto. Tu consegue mapear isso hoje de maneira muito empírica, porque já é algo que acontece na tua empresa ou até mesmo você faz sozinho ali. Se tu conseguir mapear tudo isso e colocar no ChatGPT, exemplo, ChatGPT, estou precisando fazer o levantamento de indicadores de resultado para essa tarefa aqui. Aí você mapeia toda a tarefa e quebra na última linha. Faça isso de maneira que eu consiga utilizar isso em KPIs, que eu consiga colocar no Excel. Se tu fizer isso,
pode não entregar perfeito, mas ele vai te dar um norte muito grande e bem destrinchado de como tu pode fazer isso no futuro. Esse foi mais um Gestão com IA e o próximo tema vai ser comunicando os objetivos. Como que a gente consegue passar para os nossos funcionários qual é o objetivo principal e aonde a gente quer chegar.